Seja muito bem-vindo ao RTcast, o seu programa de podcast. Este programa é produzido no RT StudioCast e também transmitido pelo YouTube. Por isso, dê seu like, comente, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Eu sou Stella Spencer e se você quiser uma entrevista comigo, mostrar a sua empresa, mostrar o seu trabalho ou ter o seu próprio programa, solo, com entrevistas, gravar o seu infoproduto, agora você pode com o RT StudioCast. Vem com a gente! E hoje eu estou com ele, que é doutor em energia, mestre em meio ambiente, gestor ambiental, arquiteto urbanista, professor Dilson Ferreira. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez e estou aí disponível para debater a cidade e conversar sobre Maceió. Ah, que coisa boa! Nossa entrevista será dividida em 3 momentos. O primeiro, uma conversa, o segundo, perguntas do público e o terceiro, um bate-bola. Nós estamos no nosso 10º programa. Já é uma coisa maravilhosa ter você aqui conosco. Então, professor Dilson, podemos começar? Vamos lá, Vamos passear por Maceió. vamos lá, vamos fazer um raio-x aqui da nossa cidade. Primeiro, eu gostaria de destacar que não é de hoje que você começa falando sobre Maceió, não é de hoje a sua trajetória, você não começou ontem nem hoje. Quem é o professor Dilson? O professor Dilson é um pernambucano que chegou aqui com 9 anos, na década de 80, e morou em diversos bairros, porque meu pai ele era um corretor de imóveis, é corretor de imóveis, e aí eu conheci a cidade desde pequeno, né? E adotei, fico brincando, Estela, dizendo que eu sou pernambulano. Pernambucano com alagoano, né. E aí depois disso tudo fiz, faculdade, UFAL, né, Universidade Federal de Alagoas, arquitetura, depois fiz mestrado em meio ambiente, depois comecei a trabalhar com aeroportos, aí o aeroporto de Maceió, eu participei de tudo, praticamente, todo o projeto, Recife também e outros, e fui bater em São Paulo. Em São Paulo trabalhei com Natura, Petrobras, um monte de empresas, sempre por uma empresa terceirizada de projetos, enfim, fiz um doutorado, né, e na década de 2010 mais ou menos, eu fiz concurso e retornei para Maceió. Só que antes disso eu dei aula na Embi Morumbi e em algumas universidades de São Paulo. E retornei para o UFAL que eu saí como professor, né, então assim, sou aquele filho que voltou a casa, né. E é isso, sou aquele professor que debate a cidade, que discute a cidade, né, sou gestor de obras, gestor ambiental, né, então eu sempre atuei nessas áreas. E chegando na UFAL, fui chamado para ser superintendente de infraestrutura, ou seja, o chamado prefeito universitário, né, e aí fui prefeito universitário de 2 gestões, e sempre dando aula na pós-graduação, dando aula na graduação, formando pessoas, e é isso, e fazendo obras no estado inteiro, então esse é o Deus. Ai, que coisa boa. Então vamos começar o nosso raio-x por Maceió. Recentemente, tiveram algumas reformas nas praças. A gente pôde perceber aí reforma na Praça do Centenário, por exemplo, Praça Marechal Deodoro, Praça Monte Pio. Qual é a sua opinião sobre essas reformas? As praças do centro da cidade, né, elas são icônicas, né, Deodoro, Monte Pio, Praça Dom Pedro II, que também não foi reformado, mas, né, existe. E todas essas praças, elas têm, monumentos históricos do comecinho de Maceió, né, lá no século XIX, né. Então, assim, são praças que são icônicas. As reformas que fizeram, né, eh, apesar de ter reformado, ter deixado a praça, né, eh, arrumada e tal, apesar também de que eu não concordo muito com algumas coisas que fizeram, né, mas reformaram, que é o mais importante, requalificaram a praça, né. Naquela época que fizeram as praças, Maceió o centro da cidade, Maceió era um bairro que tinha pessoas, que moravam pessoas. Então quando você reforma uma praça, né, num centro,
você tem que fazer mais do que a reforma, você tem que requalificar toda a região que está a praça, para que as pessoas usem. Então, eu acho que o que faltou nessas praças foi talvez um planejamento de melhorar o comércio local, talvez incentivos fiscais, melhorias urbanas, iluminação, no entorno. Aí sim, você atrai as pessoas, porque a pessoa pode ir num dia de sábado, pode ir no domingo, pra tomar um café, né. Então assim, as pessoas usarem o centro da cidade, e aí sim usar a Praça Montepio, usar a Praça Deodoro, você ter um incentivo ali no próprio teatro, né, Deodoro, para que as pessoas venham. Então assim, não é só a praça é só um local onde as pessoas se encontram, você tem que trabalhar o entorno das praças. Então, eu acho que faltou esse trabalho. E aí, a questão do centro da cidade, o que falta na verdade, é que você trate o centro da cidade como aquilo que a gente chama de operação urbana, que é o seguinte, você não planeja só as intervenções do centro, você planeja o centro inteiro, e hoje falta planejamento no centro da cidade. E era isso mesmo que eu ia perguntar, né, na nossa próxima questão, que essas praças que foram reformadas no centro da cidade, a gente percebe que, quando chega à noite elas ficam vazias. O centro da cidade hoje, atualmente, ele é vazio à noite. Mas foi pensado nisso? Não ter atrativos à noite para chamar essas pessoas? Ou não foi essa a proposta, era para ficar vazio mesmo? Na verdade tem uma proposta hoje, muito, vamos dizer assim, digital ainda, né, que na verdade é mais um site da prefeitura que está coletando informações da população, chamado Novo Centro. Inclusive é inspirado no Nova Luz, que foi um projeto de São Paulo, né, da década de 2010 e que por acaso eu participei e eu fui coordenador de uma desses projetos em São Paulo também. Então, até trouxeram para cá meio que parecido o nome, né, Nova Luz e Novo Centro, para Maceió, né. Então o Novo Centro propõe, sim, eh, incentivo fiscal, melhorias urbanas e tal, mas ainda é uma proposta, né, ainda está em discussão, então não tem hoje um planejamento, uma discussão com a universidade, uma discussão com o conselho de arquitetura, uma discussão pública real, né, onde as pessoas debatam e façam as suas ponderações em relação ao centro. O centro tem que voltar a ser um bairro. Se não for um bairro, você não consegue, vai ter sempre à noite praças vazias. Entendi. E com relação também à Avenida Amélia Rosa, que também é uma das avenidas nobres daqui da nossa capital, as pessoas têm até uma frase maceiense que diz assim, que andar na Amélia Rosa é como se estivesse numa montanha-russa, de tanto buraco, um sobe e desce. Sim. Eu já vi várias obras ali, e é obra em relação ao saneamento, obra em relação ao asfalto, eu já vi também planejamentos de obras, a que a gente pode atribuir a tantas formações de crateras? Ali é o seguinte, se a gente voltar e aí eu vou voltar um pouquinho na história, tá. Eu gosto de, às vezes, falar um pouquinho sobre a história de Maceió. Maceió é o que a gente chama de cidade restinga. Daqui a pouco a gente talvez vá falar sobre a restinga, né, se tiver a oportunidade. Então o que acontece, a restinga, ela é aquela formação, né, que acumula a areia da praia e tem aquela vegetação. Toda essa região da Jatiuca, Cruz das Almas, Guaxuma e toda a faixa litorânea de Maceió foi formada em cima de restinga, que foi o quê? Em encaminhamento de vento de areia, né, acumulando sedimento, rios que desaguavam ali, né, naquela região, né, aí tem os riachos, Águas Férreas, tem o riacho, de Rio Jacarecica e outros, que levavam sedimento também para a praia, e a dinâmica costeira, formou aquela região toda. Tudo ali, na região da Jatiuca, era um areal. Tem fotos de 1952, mais ou menos, onde mostra areal. Existe teses de doutorados na UFPE que mostram que ali existiam cordões arenosos, ou seja, resumindo, o mar batia na encosta do Jacintinho. Então ficou aquela areia toda. Então ali é areia, então por isso que afunda, que precisaria de um trabalho bem feito, né, e de um tipo de pavimentação que seja adequada a esse tipo de solo. E na verdade não é, né, por isso que afunda. E já se pensa numa solução viável para isso? Assim, nunca, fizeram, né, um trabalho assim, mais técnico, sempre fazem as intervenções genéricas de pavimentação e de drenagem urbana, né. Outra coisa, a região da drenagem ali, da Jatiuca toda, ali foi feito diversos conjuntos habitacionais na década de 70, né, o Castelo Branco e outros, né. E ali inclusive a Amélia Rosa é um conjunto habitacional, aquela região toda ali, né, porque foi mudando ao longo do tempo, né. Então a drenagem ali ainda é antiga, de 50 anos atrás, né. E em algum lugar já foi melhorado e tal, mas em outros não. E ali tinha lagoas, Steli.
pequenas lagoazinhas de água que quando chovia, alagava. Então, assim, era uma região que alagava. Lá perto do shopping era mangue, né. Então, assim, onde tem o riacho, né, onde passa o riacho. Então, é uma região sensível. E hoje a gente não tem nenhum tipo de projeto mais amplo para a cidade. Eu não sei se você conhece aquela rua Soldado Eduardo dos Santos, né, ali na Jatiuca. É uma rua que quando choveu alagou. Então ali existia uma lagoa. Então assim, é isso, né, então precisa na verdade de projetos mais robustos que realmente pesquise o solo, entenda para que se faça uma drenagem suficiente, senão vai continuar alagando, cada vez mais prédios e vai continuar alagando, né, então precisa de planejamento. É, como você falou bem, nos alagamentos, era outro ponto que eu ia tocar, que lá sempre alaga, né, na Avenida Amélia Rosa sempre alaga. E eu já vi várias obras da ABRK, que a ABRK hoje é a empresa que presta serviços para o estado de saneamento básico e nunca resolve. Existe uma solução viável para isso? Aqui a gente pode atribuir, você já falou, né, aqui se pode atribuir esses alagamentos, mas existe uma solução para também esses alagamentos? O Maceió tem uma lei, tá, que é o Plano de Saneamento Básico da cidade. Existe uma lei de 2018 que planeja a cidade como um todo, tem detalhadamente, sério. Então assim, não tem planejamento, existe estudos, existe todo um diagnóstico de toda Maceió, inclusive da Amélia Rosa, para se fazer a drenagem daquela região. Só que me parece que não usam esse plano. Então assim, você tem que fazer estudos né, pluviometria e tudo mais. Então assim, acaba que, o que é que fazem? Entupiu uma galeria, vão lá e consertam. Entupiu a outra galeria, vão lá e conserta. Não existe um planejamento de longo prazo. Até porque imagina eu rasgar toda a pista da Amélia Rosa para colocar uma tubulação robusta, né, perfeita. Isso impacta do ponto de vista político e do ponto de vista de percepção do usuário em relação à cidade. As pessoas reclamam. Então, é muito difícil. Outra coisa, é uma obra que enterra, né. Então você vai inaugurar o quê, quando você for inaugurar? Então tem questões políticas envolvidas e questões técnicas também. Mas existe sim planejamento consolidado, inclusive em lei aprovada pela Câmara dos Vereadores. E outro lugar que alaga também, constante, quando tem chuvas, é o mercado da produção. É o mesmo tipo de alagamento? Não, ali é o seguinte, ali é um aterro, o Canal da Levada, né, para quem não sabe, aí eu voltando à história, que eu adoro história, né. Sim, eu estava falando da Restinga, eu vou indicar até um livro no final eu indico um livro, tá, Certo. sobre Maceió. Eh, Ali na região do mercado da produção, você tem ali o que a gente chama de subsidência, né, que tem sim relação com o caso Braskem, tá. As pessoas dizem que não tem, mas existe já indícios técnicos, né, relatórios que dizem isso, mas antes de ter o problema da Braskem já afundava, né, porque ali é solo tufoso e ali era o canal da Levada, chegava até ali. O canal da Levada, quando ele enchia muito, ele chegava até jogava água até a Praça Deodoro, onde existia uma lagoa na Praça Deodoro, chamada Lagoa Negra. Nossa. Tem relatos de livros que diziam que quando tinha muita cheia em Maceió, a água descia ali onde hoje é a Santa Casa e até a praia. Você conectava a praia à lagoa, em algumas situações, isso muito lá remotamente, né. Então assim, ali era uma área alagada. Então, a lagoa simplesmente ela vai para onde a água vai. Então assim, e ali quando fizeram o mercado, colocaram estruturas metálicas, né, e estrutura de concreto e faz com que, pese e afunde. Ali já tem relatos de dados, já afundou mais de 297 milímetros por ano, ou seja, 30 centímetros por ano, então já afundou bastante ali. Então ali já é um outro problema, né, é o problema de solo e o problema de você ter aterrado um lugar que tinha água, né, então a água volta. E agora vamos para um recadinho. Se você sempre sonhou em ter seu próprio podcast, chegou a hora de tornar isso realidade. No RT Studio Cast, oferecemos um ambiente profissional, com estrutura completa para gravação, edição e transmissão do seu conteúdo com a melhor qualidade de áudio e vídeo. Estúdio totalmente equipado, gravação e edição profissional, transmissões ao vivo, suporte técnico especializado. Dê vida ao seu projeto. Agende agora mesmo e leve seu conteúdo para o próximo nível. Entre em contato e faça parte do universo do podcast com qualidade.
E é isso mesmo que você ouviu. Agora você pode ter o seu próprio programa. Entre em contato conosco. Aqui você vai ter alta tecnologia, material de qualidade e consultoria. Ah, e a gente não pode esquecer também do nosso parceiro, da Victórias. Nós estamos com personalizados aqui, já adquirimos a nossa. Se você quiser o seu brinde, o seu personalizado para o seu evento, para a sua festa, o seu presente ou para uso próprio, entre em contato com a Vitórias Personalizados. E estamos agora conversando com o professor Dilson. Professor, É, você falou muito bem sobre a questão do alagamento do mercado e do alagamento da Amélia Rosa. E aí eu queria saber uma coisa, que eu também já vi vários projetos sobre reformas do mercado da produção. Qual seria o viável? Uma reforma no mercado da produção ou um novo mercado da produção? Eu sugiro um novo mercado da produção. Aí eu vou explicar por quê. Como urbanista, como aquela região alaga, e ali tem a Vila Brejal do lado, né? Que a gente já viu quando chove o que acontece com a Vila Brejal, né, gente? A gente sabe que alaga tudo, tudo alaga ali, né? Então, alaga inclusive a Avenida Rui Palmeira, né? Então ali é área de alagamento. Eu sugiro, e aí eu sei que muitas vezes a gente que é arquiteto urbanista coloca as coisas, ah, isso é muito caro e tal. Ali era para ser naturalizado. Eu tiraria o mercado, eu tiraria as pessoas da Vila Brejal, eu revitalizaria aquilo ali, faria um grande lago, um grande parque do lado da lagoa, para acumular água e não alagar aquela região. E transferia, né, esse mercado para outra parte da cidade, possivelmente Bento Bentes, né, uma parte mais alta da cidade. Então, eu levaria para a área de expansão urbana, que é onde a população está crescendo. Talvez perto da Ceasa, como era antigamente, enfim, eu tiraria o mercado dali. Eu acho que o mercado da produção naquele local, como está sendo pensado, gigantesco, eu acho que assim, do ponto de vista técnico, considerando as análises de solo que tem ali, não é viável, vai afundar. E outro programa também que me vem chamando muita atenção é o Renasce Salgadinho. Que ele promete inclusive a modernização de vias, melhorias no sistema de drenagem, recomposição, reconstrução de passarelas, dentre outros. Mas o que me chamou mais atenção foi a promessa de requalificação ambiental do Riacho Salgadinho, Reginaldo, Pau d'Arco, Sapo e Gulandi. E Águas Férreas também. É possível uma requalificação ambiental depois de tantos anos de esquecimento? É possível, mas assim, o projeto em relação ao projeto, tá, eu vou falar. Não com esse projeto, né. Uhum. É possível o que é o projeto Renascer Salgadinho de forma muito simplificada? Eu canalizo o esgoto que está caindo dentro dos riachos para uma grande estação de tratamento, para jardins filtrantes, né, que eles pensaram aí e tal, e dali eu jogo no emissário e devolvo para o mar. Ele vai para o mar de qualquer jeito, né, como hoje é o emissário, ou seja, eu estou canalizando o esgoto e jogando no mar. Então, na verdade, eu não estou eu estou tratando a água uma parte e uma parte eu estou colocando no mar. Só que quando vier a chuva, a pluviometria é muito alta, considerando que todo o Vale do Reginaldo, e que pega esses riachos todos, né, tem 27 quilômetros quadrados, né, é muita área, tá. É aproximadamente aí 6% da cidade de Maceió. Então e pega diversos bairros, se eu não me engano são mais de 16 bairros, aproximadamente 20 bairros. Então, assim, é muito bairro que está ali na região, né, e que é uma grande calha, né, o Vale do Reginaldo, né, ele cai ali e deságua. Eh, eu não acredito que o projeto hoje ele vai resolver 100%, agora vai reduzir. Em relação à Praia da Avenida, o Riacho Salgadinho, o antigo riacho que dá o nome à cidade, para quem não sabe, é o Riacho Maceió, o Riacho Maceió, que dá o nome à cidade, né, aquele riacho. Ele era, sabe aonde, Steli? Sabe ali, você passou o TRT, Sim. depois do TRT, eles aguavam ali, então toda a avenida Assis Chateaubriand, ali onde tem Praça Sinimbu, não tem uma pontezinha, você passa pela Praça Sinimbu, tem uma Sim. pontezinha, aquela ponte, o riacho passava por baixo, passava pela Fênix, pela Lojas Americanas, por aquele monte de prédios, desagava lá na frente onde tem um posto de gasolina, logo depois TRT. A gente jogou a foz do Riacho Salgadinho para 1 quilômetro antes, ou seja, na verdade a gente aterrou boa parte, né, da foz do riacho, né. E hoje
a gente tem que considerar que é um riacho que pega boa parte da cidade. Então, para você ter uma revitalização na orla, né, num período de inverno é quase impossível, né. Eles vão tentar colocar, barreiras, né, para poder segurar esse sedimento, mas no verão pode até ser, você consegue sim deixar limpo, mas no inverno será impossível manter a praia da avenida limpa. Então, no popular, está enxugando gelo? Isso. O correto seria o quê? Você sanear todo o vale. Então, não adianta só pegar o esgoto que as casas jogam dentro dos riachinhos, né, esses riachinhos de Águas Férreas, Riacho do Sapo, tal, Gulandim. Se você não sanear a região toda, aí era o certo, você saneava, tratava a água e devolvia a água limpa, né. Não, você está pegando a água que já vem, né, que as pessoas ligaram clandestinamente, jogando dentro dessa grande calha, que são os riachos, e aí eu jogo dentro de uma tubulação, jogo para o emissário submarino e trato uma partezinha. Outra coisa, para a gente finalizar essa questão do Renato Salgadinho, estão, na verdade, indo de contra tudo que fazem, né, no mundo inteiro. Enquanto o mundo inteiro está naturalizando seus riachos, a gente está aqui concretando o riacho, concretando o leito do riacho, fazendo uma espécie de calha, né, de concreto, né, você pode passar e ver as placas sendo colocadas, né. E aí o que que acontece? Você vai numa eventual cheia muito grande, não tem permeabilidade do solo, então você vai transbordar. Lembra da última cheia? Sim. Transbordou, porque a gente está, na verdade, impermeabilizando o riacho. E outra coisa, o volume de água que vai passar no riacho com as paredes de concreto é muito mais alto, ou seja, eu vou ter uma velocidade da água muito maior. Então, assim, eu não sei o que pode acontecer depois de terminar esse projeto, mas eu acredito que durante o inverno vai estar tranquilo, durante o verão vai estar tranquilo, mas no inverno, possivelmente, ele vai ter os mesmos problemas que a gente sempre teve, de alagamento, de lixo da praia. E assim, quando me vem esse projeto, também me vem aquela ideia de que, naquela região Salgadinho, Avenida, vai se tornar uma orla de Ponta Verde. Esse imaginário é correto ou não? Não tem como o nível se igualar? No verão, né, como o volume de água que cai dentro do Vale do Reginaldo é menor, porque não chove, né, chove pouco, o volume de água que vai para o Salgadinho vai ser menor. Então aí as estações que estão ao longo do riacho, né, do projeto, conseguem tratar essa água e devolver para o riacho ela limpa, né, porque é no verão, não tem chuva, né, e uma parte vai para o emissário. Mas no inverno, um volume enorme de água, e dependendo da pluviometria, não tem como essas estações aguentarem todo esse bombeamento. O que é que eles vão fazer? Eles vão desligar isso aí, né, foi apresentado pela própria prefeitura, mostrando que no inverno, não vai conseguir dar conta de toda a quantidade de água que chega. Então, vai sim continuar chegando esgoto na praia, vai sim ter aquela mancha de sempre que aparece, vai sim ter lixo, enfim, a gente vai resolvendo o problema do verão, né, mas no inverno não. Ou seja, o imaginário da população de que vai limpar, de que a vida marinha vai voltar, isso aí não é possível. Não é possível. Agora, a urbanização, o entorno, a melhoria urbana, praças, melhoria de ruas e tal, isso sim é um ganho para a cidade, né. Eles vão fazer uma espécie de boulevard e tal, aí no verão tá tranquilo, né, então dá para usar. Vai sim ser melhorias para a cidade. Agora, deveria esse projeto ser continuado, fazer uma segunda etapa, que seria o quê? Estabelecer fazer o saneamento do Vale do Reginaldo, você sanear as casas, e aí sim você teria um riacho limpo para sempre, né. E claro, tem a questão da nascente, que as pessoas dizem que morreu a nascente, mas você tem que ir lá tentar fazer ela renascer, né. Então assim, é possível sim, você fazer um trabalho ambiental, de rever as nascentes que existiam na região, então falta muita coisa para ser um Renasce Salgadinho. E outra polêmica também, que está muito atual aqui na cidade de Maceió, é a polêmica da roda gigante. Sim. Né. Muita gente falando aí, muito burburinho, mas a polêmica que corre é que ela está numa região onde já tem muito turismo, muito turista, muito fluxo de trânsito, muitas pessoas e que se o turista se hospedar ali, ele não vai, dispor de dinheiro para conhecer outras regiões, outros estabelecimentos, outras culinárias. E o senhor, professor Dilson, já tem uma opinião formada sobre essa roda gigante, sobre essa polêmica? Eu quando lá em 2023, eu fui um dos primeiros que escreveram, né, artigos em jornal sobre isso. Eh, Primeiramente, qual a função de uma roda gigante panorâmica? London e outras rodas gigantes, né. É pra você lá de cima.
identificar a cidade e ver que tem outros atrativos. Ela, na verdade, ela é uma espécie de grande mirante móvel, né? Que você consegue ver vários ângulos na cidade e dizer, poxa, tem um museu Tal Brandão ali, tem ali a associação comercial, tem um bairro do Jaraguá, poxa, tem tal região, tem a Lagoa Mundaú do outro lado e tal. Então, serve para isso a roda gigante, para você potencializar o turista a se permanecer mais tempo na cidade vendo os atrativos. Aqui, colocaram no local, que foi a Pajuçara ali, meio que clausurado. Eu tenho uma barreira de prédios de um lado, eu tenho um mar do outro e só. Tudo bem, acho que quando der a volta em cima, passa um pouquinho, você até consegue ver lá atrás. Eu sempre defendi no Jaraguá. Por quê? Porque a roda gigante, ela é um polo gerador de tráfego. As pessoas vão querer ir, olhar e tal, então vai parar carro, Uber, táxi, né? Então, enfim, vai gerar muito problema urbano de mobilidade. Se você colocasse no Jaraguá, além de você ajudar o bairro de Jaraguá a se potencializar, porque a pessoa podia ir no restaurante, depois ia na roda gigante, aí via, entendeu? Então seria uma coisa mais Seria uma na- logística. natural. É como é em Londres, né? Em Londres você tem do lado do Madame Tussauds, que é um museu, e você vê Londres inteira. Então, caramba, eu vou amanhã ali, vou. Então, você meio que é um atrativo, né? Então, a roda gigante pela roda gigante em si, né? Ela não é nada. Ela tem que ser estrategicamente localizada para que você consiga ter uma visão da cidade e aí sim você manter o turista mais tempo na cidade, potencializar áreas, né, mais distantes, enfim. Eu colocaria em Jaraguá porque tem estacionamento, né? Podia até ser maior a roda gigante do que é lá, né? E outra coisa, resolveria, né? E ainda dava uma revitalizada no bairro ali de Jaraguá, perto do centro, aí questão das praças que você falou, né? Então, conectaria. É aquela história, Stelle. Tem que ter planejamento. Qualquer equipamento urbano não pode ser localizado por si só, né? E tem outras questões aí ambientais, por exemplo, quem mora naqueles prédios. E o barulho da roda. E o barulho das pessoas na roda. E a música que vai estar tocando lá. A iluminação. E a iluminação, né, nos prédios, enfim. E a mobilidade, e a faixa verde, e a quantidade de gente que está na orla. Então você mistura tudo no lugar, acaba criando um problema. Então, assim, possivelmente, e aí vejam o que eu vou dizer aqui, aquela avenida vai ser interditada quando estiver funcionando a roda gigante. Eles vão jogar todo o fluxo de carro, possivelmente, para as Jangadeiros Alagoanos. Que não vai ter condição de manter o fluxo de carro com a roda gigante funcionando. Ou seja, você acredita que não teve planejamento? Sim, não teve planejamento. A meu ver, não teve. Do ponto de vista macro, né? Pode ter tido da roda, né? Mas assim, do ponto de vista de pensar a cidade, pensar a mobilidade, pensar os impactos ambientais, né? Pensar a questão de potencializar, né? O Maceió a partir de um grande empreendimento como esse. Porque assim, você vai em Londres, todo mundo vai para Londres e chega assim, poxa, quero ir na London Eye, quero ir Então assim, entendeu? É, é algo que Maceió, por ser uma cidade turística, e ter lagoa e ter mar e ter, né, toda uma história, poderia se localizar essa roda gigante no lugar mais estratégico, onde você conseguiria ver a cidade inteira e dizer, não, poxa, eu vou ficar mais tempo em Maceió, porque eu vou visitar tal coisa e tal. Então, E Maceió não é só mar, né, não é só mar e sol, exato. né, tem história, tem cultura, culinária. E lembrando também que a roda gigante, ela não é a primeira aqui em Maceió sim, é a primeira, mas no Brasil não, a gente tem em Balneário Camboriú, a gente tem no Rio de Janeiro. E elas, professor Edilson, elas tiveram planejamento? Você acha que teve, assim, uma comparação? Eu quero na minha cidade também? Sim, lá em Balneário ela está num morro, Aham. né? No Rio ela está numa região, Porto Maravilha ali, você tem um monte de museu na região, né? Você tem em São Paulo, né, também próximo ao Rio Pinheiros, né? Ali, então, assim, você tem a USP, você tem Pinheiros, você vê a cidade inteira, né? Então, assim, são bem localizados. A gente está colocando o Roda Gigante num lugar muito apertado, onde já tem tudo. Então, a gente está transformando, eu fico brincando às vezes, que a gente quer fazer da Orla uma Disneylândia. Não dá, porque a gente esquece o resto da cidade. A gente tem Brejal, aí tem afundamento dos bairros, a gente tem o fundamento do mercado da produção, a gente tem a parte alta, né? Então, assim, tem tanto problema, a gente só investe num ponto. Então, eu acredito que poderia ser localizado em outro lugar, mais próximo do centro, no Jaraguá, para que aí sim, a gente potencializasse essa região, né? E trouxesse mais turistas, né? Porque a ideia é essa, né?
E eu vi também nas redes sociais que você postou que os seus alunos estavam dando sugestões, né, bairro do Jaraguá, Santa Amélia, para a localização dela. Então significa que a universidade também está debatendo sobre esses assuntos polêmicos. Sim, sim, eu sempre levo para os alunos, né, tudo aquilo que eu discuto na rua, estou conversando com as pessoas, né, eu adoro andar no centro. Adoro pegar o carro, assim, ir no centro andar aleatoriamente e conversando com as pessoas. Eu trago muita coisa que eu converso para a sala de aula, e a roda gigante é um dos debates, né. Inclusive tem trabalhos que os alunos fizeram lá sobre isso, né, eu até postei lá, né, Uhum. nas redes sociais. E quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do professor Dilson, onde encontrar? Bem, hoje você tem o Threads, né, que é do Instagram, e tem o próprio Instagram, né, é @Dilson Ferreira, né, você me encontra lá, e lá você consegue me acessar, eh, no Twitter, consegue me acessar, tem um telefone lá que o pessoal pode mandar mensagem, enfim, pode mandar direct, né. Eu estou sempre aberto, então assim, eu acho que a gente que é professor universitário, a gente que é pesquisador, que é gestor público, que é morador da cidade e que tem conhecimento, né, por ter mestrado, ter doutorado, fazer pesquisa da cidade, a gente tem que devolver para a população, né, esse conhecimento. E tem uma coisa que eu falo sempre, que é a educação urbana. Eu sempre coloco, tem até no meu perfil lá, educação urbana, que é um termo que eu meio que criei, né, para que eu eduque as pessoas. A gente falou aqui de drenagem, a gente falou aqui de afundamento, né, a gente falou aqui de roda gigante, então eu acho que tem que passar para a população aquilo que às vezes é complexo, mas de forma mais simples, né. Então é o trabalho que eu tento fazer, tanto fora do Instagram, quanto dentro do Instagram. E agora nós vamos para o segundo ponto da nossa entrevista, que são as perguntas do público. Se você quiser que a sua pergunta ou seu comentário apareça aqui, vai lá no nosso Instagram, @RTStudioCast. Professor Dilson, podemos começar com as perguntas? Vamos lá. Vamos lá. O Luiz Barros pergunta: o funcionamento da roda gigante vai impactar na conta de energia? Sim, é um equipamento elétrico, né, eletroeletrônico, então assim, tem LED, tem um monte de coisa, né, tem máquinas, é uma máquina que está rodando, então vai impactar sim. Eh, Possivelmente na licitação que foi feita, né, deve ter lá uma cláusula onde, porque aquilo é uma concessão, né, não é a prefeitura que está fazendo, é uma concessão privada, então é uma relação comercial, prefeitura com a empresa que está fazendo, então possivelmente eles vão pagar, né, ressarcir a prefeitura a energia, mas sim, puxa muita energia sim, que é uma máquina, né. A Aloíse Nunes pergunta: é verdade que casas estão sendo interditadas por rachaduras? Tem a ver com o caso Braskem? Sim, o caso Braskem é emblemático, né, você tem ali aqueles 5 bairros, 60.000 pessoas, né. Mais de 15.000 imóveis foram demolidos, tiraram as pessoas e hoje existe, né, conforme a Defensoria Pública do Estado de Alagoas, né, tá mostrando, né, às vezes eu compartilho junto com ele, o defensor Ricardo Melro, né, que eu acho que a gente como servidor tem que também passar para a população a realidade da cidade. Existe casos sim de imóveis rachando fora do mapa 5, que é o atual mapa, né. Eh, a Defensoria Pública tem feito esse trabalho, né, a gente tem divulgado e a Defesa Civil tem ido lá averiguado. Sim, existe sim, eh eh, casa rachando por conta da subsidência da Braskem em outras regiões. Vou dar um exemplo, o sistema Catolé Cardoso, que foi, né, de água, né, que fica ali em Bebedouro ali, está fora da área, mas também está rachando e a Braskem está indo lá fazer manutenção. Então existe sim imóveis fora da área com rachadura decorrente do afundamento dos bairros. E eu vi pelos vídeos que são rachaduras realmente visíveis, que você pode colocar a mão, inclusive, né? Isso. São, assim, milímetros que realmente você pode ver ali. Então, essas rachaduras têm a ver com o caso Braskem e o mapa, sim, então, não está monitorando direito, não está sendo atualizado. Não está atualizado, né, é isso que a defensoria tem pedido, uma atualização do mapa, que se entende que está tendo rachadura fora, então o mapa tem que ser atualizado, né, então, a tendência natural que eu acredito é que vai ser atualizado esse mapa. Esse mapa, no caso, fica exposto para vocês, profissionais, para toda a população? O 5 hoje está para todo mundo, né, mas o que acontece, é só um mapa, a gente não tem acesso aos dados que geraram esse mapa. Então é isso que a gente vem pedindo na universidade, a gente quer os dados brutos para analisar os dados e tal, então é uma luta, né, conseguir esses dados, mas a gente está tentando sempre. Mas eu acredito que sim, que vai ter uma atualização, possivelmente no futuro.
se continuar afundando, né, as casas. O Caio Damaso pergunta: existem vários pontos de ônibus em Maceió, uns mais confortáveis e outros só com uma placa. Existe alguma regulamentação para tornar os pontos de ônibus mais dignos para a população? Na verdade, o plano diretor tem lá, né, fala dos pontos de ônibus, mas não diz o tipo de ponto de ônibus. A gente evoluiu muito, né, do ponto de vista de mobilidade, tem Uber, mototáxi, a gente tem, né, diversos modais hoje de transporte. Eu acho que, deveria sim os pontos de ônibus ser adaptados para tudo isso, não apenas para o ônibus, mas para o motorista de Uber, né, você esperar um Uber, um mototáxi, enfim, aí a gente passa pela cidade e vê o cara bota uma lona numa árvore e bota um pneu, fica em cima sentado esperando, né, aí é um ponto de motoboy, né, de mototáxi então assim, tem que sim ter, né, um padrão. Eu até postei no Instagram, quem quiser entrar lá tem uma modalidade, inclusive com ar-condicionado, hoje a gente tem energia solar, a gente poderia ter um ponto de ônibus com apoio, com água, com carregamento de celular, enfim, daria para ser mais confortável. Temos mais de 2.600 pontos de ônibus em Maceió, boa parte deles é precário. E é diferente, né, na orla é diferente da parte alta, enfim. Precisa sim que a prefeitura faça um grande levantamento para padronizar esses pontos para a população. Então existe uma regulamentação, existe uma padronização. Existe, a indicação de ponto de ônibus, mas não tem, assim, um padrão definido hoje. Existe esse da prefeitura, né, que eles vão instalando, né, mas não existe uma lei, uma regra, entendeu? Hoje não existe. Acho que seria uma sugestão até para algum vereador fazer essa lei. E agora vamos para o terceiro ponto da nossa entrevista, que é o bate-bola. Eu vou falar uma frase e o professor Dilson vai dizer o que vem primeiro à mente. Certo, professor? Podemos começar? Lá. Vamos lá. E agora eu vou falar, né, a frase, você vai me dizer o que vem primeiro. Vamos ver aqui, a primeira frase. Um desafio do arquiteto urbanista. Entender a cidade e fazer que a cidade seja para todos, independente de classe social. Uma inspiração dentro da sua área profissional. Jaime Lerner, o grande urbanista que pensou o BRT e que foi prefeito de Curitiba e foi governador de Curitiba. Uma característica admirável do arquiteto urbanista. Eu sempre falo que o arquiteto urbanista ele é uma espécie de poeta, né, que ele tem que conhecer o corpo social para transformar a sua poesia em forma de construção, de projetos, e de praças, enfim. É bem complexo. Muito obrigada, professor Dilson. Obrigado também. Agora eu deixo esse espaço para as suas considerações finais. Bem, eu vim fazendo esse trabalho, né, tanto na universidade quanto fora dela, porque eu acredito que a gente que é arquiteto urbanista, a gente tem que passar para a população assuntos complexos, mobilidade, drenagem, né, alagamento, enfim, tudo aquilo que permeia a cidade, paisagismo, para que as pessoas entendam a função de tudo isso de forma simples. E venha a pedir o seu direito, né, porque a gente tem que ter a história do direito à cidade, né. Então, todos precisam ter direito à cidade, o idoso, a criança, a gestante, a mulher principalmente. A cidade tem que ser para a mulher, tem que ser para todos, né. Então, assim, eu acho que a gente que é arquiteto, a gente tem que fazer esse trabalho diariamente, porque a gente tem uma função social, ser urbanista. Muito obrigada, professor Obrigado. Dilson. Muito obrigada a você também que esteve conosco. Esperamos vocês no próximo programa. Até lá!